Olá, pessoal! Então a gente está começando nossa última aula, né, videoaula da disciplina de Psicologia Ambiental. A aula passada e essa aula, né, elas tratam de resumos, né, de uma breve apresentação de artigos que falam sobre a aplicação prática da psicologia ambiental. Então, lembrando, eu fiz uma busca, né, em bases de dados para ver o que vem sendo produzido sobre psicologia ambiental e selecionei 4 artigos que fossem bem diferentes para que vocês pudessem ver quanto que a psicologia ambiental está presente, né, os conceitos aí da psicologia ambiental estão presentes nos mais variados contextos e quanto que os conhecimentos dessa disciplina podem contribuir para a formação do psicólogo, seja o psicólogo que vai atuar na clínica, que vai atuar, né, nas prisões, que vai atuar na escola, na saúde, nas mais diversas áreas de atuação. Bom, então eu vou, como combinado, né, hoje falar de 2 artigos. É uma apresentação bastante sucinta. Espero que quem tenha escolhido um desses artigos para realizar o trabalho tenha lido, né, o artigo na íntegra, porque a apresentação de hoje é só mesmo um panorama geral, né, do que tratam os artigos. Então, o primeiro artigo que eu vou falar tem o título, né? Percepções e afetos na prisão, análise de narrativas de presos e agentes penitenciários. Então, esses são os autores, na verdade, as autoras, né? 3 autoras. E esse artigo foi publicado numa revista bastante importante na área da psicologia, que se chama Psicologia e Sociedade. Então, na introdução, as autoras começam dizendo que, né, um dado que é muito importante e infelizmente não é novidade para nós, né, que o Brasil lida com grandes populações carcerárias, prisionais. Tem muita gente presa. E os índices de reincidência, ou seja, os índices das pessoas que, após passarem pelo sistema prisional, continuam cometendo crimes, é muito alto, né? Esse dado assim, nos impõe uma série de perguntas de pesquisa, na verdade, de várias naturezas, né? Então tem muita gente estudando aí essas questões. Mas as autoras, elas então tiveram o objetivo de tentar identificar e analisar através da narrativa, ou seja, do ponto de vista das pessoas que estão lá na penitenciária, as percepções, os afetos que elas têm pelo ambiente prisional, né? Então, aí considerando, né, que os significados atribuídos a esses lugares, seja por parte dos usuários, seja por parte dos próprios presos, seja por parte dos agentes penitenciários, essa percepção deles pode colaborar para compreender as relações que são estabelecidas entre pessoa e ambiente nesse contexto. Então, eles vão fazer isso a partir da perspectiva da psicologia ambiental, mais especificamente, a partir de uma corrente teórica, né, inaugurada por um autor que chama Bronfenbrenner. Vocês vão aprender sobre essa teoria, tanto comigo, acho que no próximo semestre, na disciplina de psicologia comunitária, mas vocês também vão aprender sobre esses teóricos em outras disciplinas, especialmente nas disciplinas de desenvolvimento. Mas só para dar uma prévia para vocês, então o Bronfenbrenner vai entender o desenvolvimento humano ocorrendo em diferentes dimensões. Desde uma dimensão que é microsocial, né, que diz respeito às interações ali pessoa a pessoa, né, até uma dimensão que é macrosocial, então que diz respeito à sociedade, economia, relações, né, mais gerais. Então ele vai compreendendo o desenvolvimento, né, considerando essas diferentes dimensões sociais.
E na psicologia ambiental, então, essa teoria é muito forte, né? Porque entende, então, esses aspectos ambientais nessas diferentes dimensões. E é isso que eles vão fazer. Então, ah, além disso, né, as autoras vão trabalhar o conceito de percepção ambiental, que aí envolve tanto a percepção mesmo que ocorre através, né, dos órgãos sensitivos, né, que perpassa o corpo mesmo, né, a experiência sensitiva, mas que também é influenciada por um outro aspecto que diz respeito às experiências do próprio indivíduo, né, o contexto. Então, que essa percepção que se dá pelos meios, né, que pelos órgãos do sentido, ela vai ser atravessada pelas experiências que cada um tem, pelo contexto social de cada um, tá bom? Então, quando eles falam de percepção ambiental, eles estão falando dessa junção, tanto dessa percepção aí, né, dos órgãos sensitivos mesmo, que passa pelo corpo, mas que é altamente influenciada pelo contexto e pelas experiências da própria pessoa. Então, para atingir esse objetivo, né, tentar conhecer, então, compreender um pouco mais as relações pessoa-ambiente no contexto prisional, as autoras utilizaram como método entrevistas, né, entrevistas semi-estruturadas narrativas. Eu vou mostrar um exemplo delas para vocês, que foram realizadas numa penitenciária de regime fechado no Ceará. Então, eu achei bem legal que o artigo traz o roteiro, né, que eles utilizaram para a entrevista narrativa. E aí, como essa entrevista funciona? Ela começa com uma pergunta muito geral, né? Para falar, pediu para tanto os presos quanto, né, os agentes penitenciários, foram 6 internos e 6 agentes penitenciários, pede para eles contarem sobre a experiência na penitenciária, né? E a melhor maneira de fazer isso seria começar pelo seu primeiro dia, então, e contar as coisas que aconteceram até o dia de hoje. Então, uma pergunta bem geral, que eles vão construir essa narrativa, essa história, né? E aí, depois, vão sendo incluídas perguntas que vão especificando detalhes da resposta a essa pergunta geral. Então, esse é um exemplo aí de roteiro, né, de uma entrevista narrativa sendo estruturada. Então, aí vai esmiuçando. Ah, você falou sobre tal coisa. Você podia me contar melhor essa parte da história? Como você se sentiu? Você falou muito desse outro lugar. Quer me contar um pouco mais sobre esse lugar? Daí você vai cada vez mais afinando as perguntas para entender aquela situação. Bom, como resultado, primeiro assim, vou apresentar primeiro os resultados referentes às narrativas dos internos. Então, a respeito de características macrosociais, ou seja, aquelas que dizem respeito à visão, né, do própria penitenciária em relação à sociedade, ao mundo externo, somente 2 internos tinham relatado quanto que a penitenciária é vista pela sociedade como um depósito de pessoas, né? Que todo mundo sabe que não funciona, mas que as pessoas vão sendo depositadas lá. E apareceram poucos relatos sobre a relação mesmo entre o ambiente prisional e o ambiente externo. Porque parece, então, né, isso é um indicativo de que talvez ali dentro, na rotina da penitenciária, se tenha mesmo um desligamento com o que acontece na sociedade externa. Então, um distanciamento mesmo. E depois eles tiveram outros resultados referentes ao mesossistema, ou seja, as relações que acontecem ali
né, na própria penitenciária, e relações que ocorrem entre diferentes setores, enfim, né, de uma forma mais geral ali no próprio ambiente prisional. Então, surgiram algumas questões e eu resolvi apresentar para vocês a fala, né, dos próprios internos. Então, a gente nunca na pesquisa usa o nome dos participantes, a gente sempre troca os nomes e nesse caso as autoras, ao invés de dar nomes fictícios, elas preferiram usar uma característica dos participantes para nomeá-los, né? Então, o participante diz, né? Eu tirei minha camisa. Não sou mais da facção, graças a Deus. A partir do momento que eu tirei a camisa, eu comecei a ser feio aqui dentro. Eu não podia descer em mais nenhuma vivência que eles me tiravam. Ganhei muita inimizade, inimigos. Passei 4 meses no isolamento, sem contato com a família, sem contato com os meus filhos, sem visita. Então, relata uma das características ambientais ali da penitenciária, que é a presença das facções. Então, tem uma facção importante dentro desse contexto, e aí as pessoas, como é o caso desse participante que chama vigilante, que deixaram a facção, elas passam a viver uma série de hostilidades nesse ambiente. E aí uma outra fala que revela um outro aspecto mesossistêmico, né? Que aí foi dita pelo participante nominado estrangeiro. Quando você oferece uma profissão, um curso profissionalizante a um detento, um acesso à educação, você dá uma segunda opção para ele. E aí isso apareceu, vários participantes relataram a importância que tem a aprendizagem de um novo trabalho ou execução de um ofício dentro da penitenciária e quanto que isso é escasso na realidade, né? Então, as próprias autoras discutem quanto que a preocupação com profissionalização e trabalho no contexto penitenciário, apesar de ser algo muito valorizado pelos internos, raramente acontece. E também as autoras trazem, então, dados do microsistema, que aí se refere mais às relações, né, de forma mais individual. Então, a relação que eu tenho com pessoas próximas. E aí, os dados que os internos trazem é que lá na vivência é cela normal. 4 pessoas dividiam a cela, no máximo 6. Para mim, uma cela se cabe 4. Ali se forma uma família, né? Então, mostrando de fato que no dia a dia são construídas relações de intimidade entre os internos que dividem uma cela. Só um dado para vocês saberem, as celas eram projetadas para 2 pessoas. E aí o próprio interno disse que não, tudo bem se for 4, porque a gente consegue se dar bem em 4, né? E aí tem os resultados referentes aos agentes penitenciários. Uma coisa super interessante é que não apareceram informações sobre o ambiente microsocial, dessas relações íntimas, né? Dessa minha relação ali com pessoas próximas, porque as autoras discutem que a relação que os agentes penitenciários têm ali naquele ambiente, na verdade, é uma interação indireta, né? Eles não estabelecem vínculos com os internos, nem mesmo com os colegas de trabalho. É uma relação mesmo de vigilância, né? De supervisão. Então não se estabelece um vínculo próximo. Isso, enfim, é discutido pelas autoras, vale a pena ver essa discussão, inclusive ligando, né, o fato de se terem poucas ações de fato visando a reinserção social das pessoas que estão presas e quanto que os próprios agentes da penitenciária poderiam
contribuir, né, ter ações de socialização, de reinserção social com essas pessoas, mas acabam cumprindo, né, então essa função de vigilância e supervisão de uma forma muito indireta. Então não tem elementos aí relacionados a um ambiente microsocial. Os elementos trazidos pelos agentes, né, que são então mesossociais e macrosociais, eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Então, um participante diz: a sociedade em si não sabe o que é o sistema prisional. Ela ouve falar, mas com muita brevidade. É um local insalubre, perigoso, que, querendo ou não, eu não aconselho um filho meu a entrar. Eu entrei mesmo por necessidade. Não sou de família rica, então entrei por necessidade. Nós somos o elo fraco. Nós não temos apoio da sociedade. Nós não temos apoio do Estado. Não temos apoio do Estado e nós somos o Estado. Nós somos o braço forte, a personificação, o servidor em exercício do seu dever, da sua função. O agente penitenciário é a personificação do Estado, mas nós não recebemos apoio. Por quê? E uma outra fala, né? Nessa unidade só existe uma facção. E aqueles da massa, presos que não fazem parte, né, da facção. Então, mesmo separando, fazendo essa triagem por facção, ainda há muitos registros de homicídio, há um código organizacional deles, ou seja, é uma série de problemas que temos que lidar de imediato. O discurso, né, a narrativa de todos os agentes penitenciários, da maior parte dos agentes penitenciários, diz respeito a uma falta de apoio, a falta de pessoal, muitas tarefas para dar conta, e inclusive as autoras discutem que às vezes esse distanciamento mesmo, né, esse olhar que é mais geral, que é mais macro-social, ele é até uma estratégia de defesa. Então, como é muita coisa que eu não vou dar conta sozinho de lidar com tudo isso, então eu me distancio para me proteger. E aí, então, como considerações finais desses artigos, eu achei muito legal essa consideração, né, de que as autoras dizem que o estudo permitiu compreender as prisões como uma espécie de pequenas cidades, né, com organizações próprias, com interações no nível microsocial, mesossocial e macrosocial. E isso indica que estudo, então, nos espaços prisionais, eles são um potencial muito rico para a pesquisa na área de psicologia ambiental, porque você vai poder observar, então, nesses espaços, todas aquelas relações que a gente discutiu ao longo da disciplina. Então, aí, as pessoas vivem apego ao lugar, apropriação, identidade de lugar, elas estão aí expostas, vivenciando todos esses elementos, esses processos descritos pela psicologia ambiental. Bom, acho que é isso, pessoal. Na verdade, é um artigo muito interessante. Vocês, né, se tiverem tempo, leiam esse artigo inteiro. É difícil fazer um recorte das principais informações. Acho que uma coisa também que chama a atenção no artigo é que poucos relatos apareceram quanto ao ambiente físico, né? A maioria das preocupações, das angústias, tanto dos internos quanto dos agentes penitenciários, se referem ao ambiente social. Isso é interessante também de pensar, né? Ou, que nem os internos também relataram, assim, sentirem muita falta das visitas da família, né? O isolamento. Então, as preocupações pareceram estar muito mais relacionadas ao ambiente social do que ao ambiente físico. Acho que também é um dado interessante. E, bom, aí acho que agora a gente fala então do próximo artigo e último que a gente vai falar aqui na disciplina, que são sobre as preferências ambientais e as possibilidades de restauro psicológico em campi universitários. Então, essas são
as autoras. Esse artigo foi publicado numa revista que se chama Psicologia, Ciência e Profissão, também uma ótima revista na área da psicologia. Então, para introduzir o tema do artigo, as autoras destacam mesmo o conceito de ambientes restauradores que a gente viu, né? Então, elas citam aí os criadores desse conceito, né? E falam, então, da existência desses ambientes que apresentam alguns fatores específicos que são associados ao bem-estar das pessoas que estão naquele ambiente, ou a possibilidade de restaurar a atenção, né? De relaxar, né? Então, elas nos lembram quais são esses fatores, a gente também viu na disciplina, né? Então, o fator de escape, ou seja, a sensação de fuga, né? De que é um refúgio, de que eu estou indo para um lugar diferente. A característica de extensão, ou a gente aprendeu como escopo, né? Então, aquele ambiente que tem possibilidade de exploração, que não se esgota numa primeira vista. A fascinação, né? Então, eles identificaram alguns elementos que naturalmente chamam a atenção humana e a compatibilidade, se aquele local se adequa aos meus objetivos, né? Se eu me sinto seguro naquele lugar, se é possível de eu realizar atividades naquele lugar. Bom, os estudos na área de ambientes restauradores indicam uma tendência, né, aos ambientes naturais serem percebidos como ambientes mais restauradores do que ambientes construídos. E aí, essa preferência, né, por espaços verdes em contexto urbano, nas cidades, elas então, assim, têm sido destacadas por todos, né, por vários artigos aí, por várias pesquisas que buscam entender essas diferenças. Então, para as autoras, considerando a importância desses ambientes verdes, né, na rotina das pessoas, e aí também os benefícios que esses ambientes provocam para a saúde, o artigo teve como objetivo discutir os resultados de uma pesquisa que buscou identificar quais lugares escolhidos pelos estudantes para descanso em 2 campi universitários, né? Em 2 universidades. E aí, a partir disso, explorar então quais são os elementos de preferência ambientais, os elementos de percepção que estão associados a essa capacidade de restauração, né, que o ambiente tem. Em última instância, conhecer quais são os ambientes de descanso para os universitários e quais as características desses ambientes vai ajudar os gestores universitários a pensar melhorias, né, no âmbito aí das construções universitárias. Para isso, então as autoras realizaram entrevistas com um roteiro semi-estruturado e aí para identificar então esses lugares aí relacionados ao descanso, né? Os lugares que os universitários mais frequentam dentro do campi para se sentirem melhor, para relaxar, né, para descansar. Depois que foi feita essa entrevista e analisados os dados dessa entrevista, aqueles lugares que mais foram citados pelos estudantes, as autoras então foram até lá, tiraram foto desse lugar e também fizeram uma análise técnica desse lugar. Por exemplo, esse lugar apresentava aquelas características relacionadas aos ambientes restauradores? Apresentava escape, escopo, compatibilidade, fascinação? E também observaram o que as pessoas faziam nesses ambientes. Então, teve essas 2 etapas. Participaram do estudo 100 pessoas, né? 48 mulheres, 48 homens e 52 mulheres.
E as entrevistas foram realizadas tanto numa universidade na região norte do Brasil e também numa universidade na região sul. A primeira universidade, ela tem uma reserva natural, né? É a maior extensão de mata preservada no espaço urbano do país. Então, quer dizer, tem uma extensão aí de área verde muito grande, né? De preservação. A segunda universidade também tem uma área verde importante, né? Que circunda aí as construções, só que ela tem muito mais construções, tá bom? E aí, quais foram os resultados? Então, primeiro, referente ao Campi 1, né? A primeira universidade. Um local natural que mais apareceu como ambiente de restauro foi essa região aqui. Então, elas tiraram uma foto, olha, tem um gramado e as árvores ao fundo, né? Um bosque ali ao fundo. E aí tem várias trilhas aqui nesse bosque que as pessoas usam tanto para ir de uma faculdade a outra, quanto para caminhada e corrida. E aí as pessoas diziam o seguinte sobre esse ambiente: é mais isolado assim das pessoas, aí dá para extravasar esse estresse. Um campo aberto, aí geralmente no final da tarde dá para ver bem o pôr do sol. Permite que a gente aprecie a vista e é um espaço bom e agradável para a gente conversar e ficar com os amigos. Eu gosto de jogar bola lá, a gente sempre joga, se distancia, esquece das coisas, menos preocupação. Então, aí quando as pesquisadoras vão até lá, né, para realizar as fotografias e fazer a análise técnica, e também a partir das falas, dá para a gente perceber alguns daqueles aspectos importantes, né, ao ambiente de restauro. Então, a presença da grama traz uma sensação de conforto, a ideia, né, de se distanciar das coisas, né, traz aquela característica do escape. Vocês podem observar que há presença também de escopo, de extensão. Então, não é uma paisagem que se esgota à primeira vista. Inclusive, as trilhas dão essa sensação de que é possível explorar esse ambiente. No Camp 2, né, na segunda universidade, que então tem menos extensão de área verde, né, mas também tem vários espaços assim, esses dois espaços foram então destacados como ambientes restauradores. Uma que é essas árvores, né, esse pequeno bosque ao lado que circunda a faculdade de filosofia, e também esse ambiente em volta de um lago, tá bom? E aí eles falam que tem patinho, tem vários bichinhos aí nesse ambiente. E as pessoas dizem: é mais tranquilo, parece que o pessoal vai lá mesmo para relaxar, fica ali né, olhando a movimentação dos animais. Vocês lembram que animais também, né, são aí uma característica de fascinação dos ambientes restauradores. E aí, como considerações finais, alguns dados que eu achei importante trazer para vocês dos estudos é que, de fato, os espaços verdes, assim como a literatura apontava, foram citados pelos universitários nos dois contextos. Mas tem uma coisa interessante que é, no Camp 1, no Camp 2, em que tem mais construções, as pessoas tinham uma interação com os ambientes restauradores mais ativa. Elas, né, então interagiam de uma forma mais ativa, conversavam com os colegas, caminhavam, faziam, né, comiam, enfim, nesses ambientes restauradores, nessas áreas verdes, mesmo, né, apesar de que no caso do Campi 1 havia mais dessas áreas verdes. Aí uma explicação que se pode ter é que como no Campi 1 essa área verde é uma área de preservação, isso assim dificulta, né, põe alguns limites do que pode ou não ser feito. Então a interação das pessoas nesses ambientes restauradores é mais passiva, de observação, de caminhada, não tão ativa quanto no caso do Camping 2.
E outra coisa muito interessante que apareceu também é que os participantes, nos dois casos, associavam esses ambientes restauradores naturais sempre à interação com outras pessoas. A presença de amigos, a conversa, né, a jogar bola, fazer uma caminhada junto com alguém, sentar ali e conversar. E eles relatavam, por outro lado, alguns ambientes restauradores construídos, por exemplo, uma área lá na biblioteca cheia de puff. Eles associavam esse ambiente de descanso mais com atividades individuais. Por exemplo, eu vou lá para tirar um cochilo, eu vou lá para ficar sozinho na minha, enquanto os ambientes naturais eram mais associados com a presença dos amigos, né, das outras pessoas. Enfim, as autoras discutem esse resultado, eu achei muito interessante, e falam também de uma possível explicação para isso, de que nesses ambientes naturais, né, uma das características para de fato ser um ambiente restaurador é que haja a sensação de segurança, de se sentir seguro, né, de sentir que aquele lugar não representa perigo, né? E um jeito de se sentir seguro é na presença de outras pessoas, interagindo com outras pessoas. Então, que a própria presença de amigos nos ambientes de restauração naturais pode ser um fator aí que contribui para que ele de fato seja um ambiente restaurador. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado. É difícil sintetizar os artigos, mas é um trabalho muito importante porque possibilita da gente difundir conhecimento mesmo, tornar, né, fazer com que esse conhecimento chegue cada vez a mais pessoas e por isso também pedir, né, sugerir o trabalho da terceira avaliação de vocês, que fosse esse resumo. Eu sei que não é fácil, mas espero que vocês tenham aí se saído bem e achado interessante poder ler esses artigos aí sobre as aplicações práticas da psicologia ambiental. Um beijão, até mais no horário da